Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e hoje eu vim contar pra vocês quais foram as minhas leituras do último mês. Em julho eu li 9 livros e um conto. Entre essas 10 leituras, 3 foram em formato digital. Eu comecei o mês lendo 5 Minutos da Ione Simões. Esse é um conto que ela escreveu para o concurso Brasil em Prosa, promovido pela Amazon, e eu fiquei muito contente em poder ler esse conto. Eu já acompanho os escritos da Ione faz um tempo, para quem não sabe, nós somos grandes amigas, mas esse foi especial porque eu não pude só ler, compartilhar com todos vocês, falar para todo mundo o quanto eu gostei, mas também ver outras pessoas lendo, elogiando a Ione, falando quão bem ela escreve, então eu fiquei muito feliz mesmo. O conto ele é bem curtinho, tinha um limite de páginas, então é algo muito fluido, rápido de ler, mas ainda assim é bem envolvente e emocionante. Uma coisa que me surpreendeu bastante é que em poucas páginas, com poucas palavras, a Ione foi capaz de fazer a gente suspirar e realmente viver o romance descrito aqui. Ela fala sobre acasos e sobre como alguns minutos são capazes de transformar as nossas vidas. É muito bom, gente. Super recomendo. É uma leitura bem gostosa. Aí eu li Plutão, da J.R. Palácio. Esse é um conto que faz parte da série de Extraordinário. É um livro que eu já recomendei várias vezes aqui. Sou completamente apaixonada pela escrita dessa autora. E aí, depois de lançar Extraordinário, que fez tanto sucesso, ela foi lançando alguns capítulos paralelos que complementam a história. No caso de Plutão, ele é narrado pelo Christopher, que é o melhor amigo do Auge, o protagonista de Extraordinário. E é bem bacana esse livro porque ele traz uma perspectiva diferente, um olhar diferente para a história do Auge. Para quem não sabe, o protagonista de Extraordinário, ele tem deformação facial. Ele teve alguns problemas enquanto ele estava sendo desenvolvido no útero da mãe, então depois que ele nasceu ele passou por várias cirurgias, mas ainda ficou com o rosto bem deformado. Isso assusta muito as pessoas ao redor dele, ele sofre com muito preconceito, mas o Christopher sempre foi uma certeza na vida dele, eles são amigos desde pequenininhos. Só que com o tempo eles foram se afastando e o Auge não sabia o motivo por trás disso. E aí a leitura aqui conta pra gente, conta o quanto o Chris ele sofreu em alguns momentos por ser amigo do Auge, o quanto ele perdeu e como ele ficava nervoso quando a própria mãe colocava as necessidades do Auge acima da dele. Em nenhum momento ele deixa de valorizar a amizade, ou ele não entende que o Auge precisa de coisas e de atenção diferenciada. Mas ele é uma criança e ele é muito sincero ao dizer que ele tá magoado sim, e que por isso ele acabou se afastando. Então é tudo muito real. A autora escreve de uma forma tão assim simples, realmente como se fossem crianças narrando, que faz o leitor pensar no que é a verdadeira amizade. Tanto é que esses dois, mesmo separados, continuam sendo amigos. Muito bom. Tudo que essa mulher escreve é bom, sempre vou recomendar pra vocês. E aí, o último e-book que eu li foi Confess, da Colleen Hoover, uma das minhas autoras queridinhas da atualidade. Eu sou apaixonada por tudo que ela escreve, todos os livros dela lançam, eu vou lá e corro pra ler, e com esse aqui não foi diferente. Eu não estava com muitas expectativas, mas acabou que no final as poucas expectativas que eu tinha não foram completamente superadas. Ainda assim foi uma leitura bem gostosa, sob o ponto de vista dos protagonistas, o mocinho e a mocinha intercalado entre eles. É um new adult, então eles têm ali 18, 19, 20 anos, acabaram de sair do ensino médio, estão naquela fase de trabalho, de faculdade, de perspectiva de futuro. E os dois carregam muitos segredos e, de certa forma, a história deles está interligada por algo que a gente vai descobrir só no final. É incrível como a autora usa narrativas assim, super simples, romances super envolventes para falar por trás de verdades muito reais no nosso dia a dia, como drogas, como dominação por causa de poder, por cargos que se sobrepõem, por falta de perspectiva de futuro. No caso, essa protagonista, ela não consegue ver como ela vai sair da situação que ela tá, como ela vai estudar, como ela vai se formar, como ela vai ser alguém diferente se ela não tem muito dinheiro, se ela não consegue focar numa faculdade. Então é bem bacana essa parte. Só que, né, o romance, assim, perto dos outros livros da autora não é tão bom, mas ainda é uma leitura que eu recomendo. E aí, de livros físicos, eu li
Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Tem resenha em vídeo desse livro, uma resenha não, é mais um desabafo emocional, contando o que eu senti durante essa leitura. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser conferir. Então não vou me estender muito, só vou dizer que foi uma leitura completamente impactante, ela me marcou muito, é um dos melhores livros que eu li esse ano, é um dos melhores livros que eu li na minha vida, e ele é completamente diferente do que eu esperava que fosse, não foca no romance, foca no amadurecimento e crescimento da protagonista, e o que eu mais gostei foi que eu cresci junto com ela, então é uma leitura que eu recomendo bastante, sou completamente apaixonada por esse livro. E aí eu li a playlist de Haydn, da Michelle Falcoff. É um jovem adulto maduro, então os protagonistas estão no ensino médio, naquele último ano, segundo ano do ensino médio, tem a perspectiva do que vai ser do futuro, o que eles vão fazer na faculdade, mas ainda estão no universo escolar. Aqui o protagonista, o melhor amigo dele se suicidou, deixou um bilhete e uma playlist musical para que ele escutasse e entendesse os motivos por trás desse suicídio. O foco da história, diferente do que eu pensei, não tá no drama desses dois melhores amigos, não foca tanto no suicídio em si, mas no protagonista, nas descobertas, no quanto ele vai amadurecer, no fato dele não ter outros amigos, dele tá meio isolado agora, de como a morte do melhor amigo dele vai mudar a rotina dele escolar, ele vai conhecer um possível amor, isso vai mudar bastante as coisas. Não é um dos melhores livros que eu li no tema, eu acho que eu já li muita coisa sobre esse tema, nesse estilo, muitos livros com drama focado para os jovens adultos maduros, e eu adoro esse tipo de livro, mas não sei se por causa disso, por eu já ter lido muito conteúdo nesse estilo, esse livro não acrescentou nada pra mim. Eu não consegui me conectar com a história dos dois, tanto do melhor amigo quanto do protagonista. Eu não me senti, assim, verdadeiramente tocada. Achei válido, claro, o quanto a autora deu voz a um tema tão comum. Ela falou sobre bullying, ela falou sobre drama familiar, ela falou sobre personagens, pessoas que recorrem ao suicídio para tentar alívio quando a maioria das pessoas ao redor não estão vendo, e também como a gente tapa os olhos pro bullying, principalmente nas escolas. Mas, ainda assim, é aquilo, não consegui me conectar completamente com os personagens. Foi um livro 4 estrelas, eu acho que é uma leitura válida, recomendo, mas se eu fosse parar pra pensar, existem outros livros melhores com esse mesmo tema. Aí eu li Apenas um Ano, da Gayle Forman. Eu adoro essa autora. Em torno dela gira uma dualidade muito grande. Muitos amam, outros odeiam, mas eu sou do time que ama. Tudo que ela escreve é capaz de me envolver e tem sempre um aprendizado por trás, uma parte de amadurecimento que me encanta completamente. Nesse livro, ela é uma recontagem de apenas um dia, então ele não tem nada de diferente. É uma recontagem, gente, só que pela perspectiva do mocinho. E o que é bacana? O mocinho e a mocinha, eles estão separados ao longo de um período. Eles se conhecem numa viagem, mas na maior parte dessa viagem, eles estão separados. Então, tanto na narrativa do primeiro livro, a gente vai descobrir o antes da viagem, a viagem e o pós-viagem para a mocinha. E nesse caso, agora nós vamos descobrir antes da viagem, a viagem e o pós-viagem na perspectiva do mocinho. É muito, 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 muito bom. Essa série da autora é um new adult, os personagens já terminaram o ensino médio, estão naquela fase de dúvida do que eles vão ser pro futuro. O Will, que é o protagonista masculino, ele anda vagando pelo mundo, tem uma tragédia na família dele, ele tá muito magoado, e por causa disso ele saiu viajando, conheceu países incríveis, ele não se estabelece em nenhum lugar. Por um período ele ficou com uma companhia de Shakespeare, encenando peças, sempre aprendendo e conhecendo pessoas novas, nunca criando raízes, e isso por causa do medo, da perda, de todo o sofrimento que ele carrega. Ele tenta ser forte, ele criou uma máscara de menino sorridente, que conquista as meninas, que é todo alegre, que viaja pelo mundo, mas no fundo ele tem muita dor. E é isso que a autora vai trabalhar aqui. Então ela conta o dia a dia do protagonista, quanto ele tá sofrendo, e também aos poucos ela vai inserindo o medo e o drama que ele tem por trás. O
Assim, uma das coisas que foi difícil pra mim me conectar com o personagem é que ele demora muito pra mergulhar na dor. Ele criou várias barreiras pra não tentar ser muito sentimental ao tudo que ele perdeu, mas mesmo que demore, chega uma hora que ele não consegue mais segurar, e aí foi o momento que eu mais gostei do livro. E aí que a história virou completamente emocionante, me conquistou, que eu consegui realmente me prender na leitura. Eu ainda acho que o primeiro, Apenas um Dia, é melhor, mas sou suspeita. Eu acho que esses dois livros, Apenas em um Dia, Apenas em um Ano, tem um enriquecimento, um amadurecimento, assim, algo que ensina muito o leitor, principalmente aquele que está nessa mesma fase de dúvidas do futuro, de tentar se desprender de todas as mágoas do passado. Aí eu gostei tanto desse que eu emendei com a leitura de Eu Estive Aqui, também da Gayle Forman. Aqui também vai contar a história de duas melhores amigas, a Meg, que se suicidou, e a Cold, que fica e tem que absorver toda o que a morte da amiga reflete na vida dela. Elas eram inseparáveis desde pequena, estavam ali naquela cidadezinha pequenininha, todo mundo conhecia elas, e o sonho delas é terminar o ensino médio, ir pra faculdade, mudar de cidade, ir pra uma cidade grande, descobrir e conquistar coisas novas. A Meg conseguiu isso, ela conseguiu uma bolsa, mudou de cidade, e a Cold não, porque ela é pobre, ela não teve incentivo nenhum da mãe, e ela teve que ficar na cidadezinha pequena fazendo faxina, sem estudar. Então, isso começou a criar um quê de depressão nela, ela foi se fechando, foi ficando fria, isso fez com que a amizade dela e da Meg acabasse diminuindo a força, o encanto que tinha antes, porque ela não aguentava ver a Meg falar de tantas coisas boas que ela estava vivenciando lá. E isso faz com que ela tenha uma culpa enorme por causa da morte da amiga, pela amiga ter morrido e não ter falado pra ela quais eram os problemas. E aí a Cold vai lá pra essa cidade, pra faculdade da melhor amiga, vai conhecer com quem ela tava, vai tentar investigar por que ela fez isso. Afinal, ela era um raio de luz, ela levava sol e felicidade onde ela estava. Então, a melhor amiga, que é a Cold, ela não consegue imaginar a Meg cometendo suicídio. Ela acha que ela foi influenciada por alguém e ela vai investigar. Então, o foco do livro é isso, a investigação, os mistérios por trás da morte da Meg e também como isso muda a Cold. Isso foi o que eu mais amei do livro. Por mais que eu tenha achado assim, e não tenha me envolvido completamente com a história, fiquei completamente, olha a dualidade aí do completamente, encantada com o amadurecimento e que como essa protagonista ela vai se reencontrando. Quando ela vai pra faculdade da melhor amiga, ela vê que também quer aquilo. Ela não quer ser faxineira, ela quer ter um futuro diferente. E aos poucos então ela vai criando uma sementinha e vai tirando a mágoa que ela foi guardando desde o período que acabou a escola. É bem legal essa parte, tem um quesinho de romance e no geral uma história muito gostosa, que eu acho que vale a pena ser lido, porque além de falar de depressão, fala sobre a influência negativa da internet, então é bem bacana, muito bom. Eu gostei mais desse do que a playlist de Hayden. Aí eu li A Flor da Pele, saí dos livros jovem adultos e quis ler um New Adult da Helena Hutton, não sei se é assim que fala, e gente, eu não tava dando nada pra esse livro, eu comecei a ler ele sem pretensão nenhuma, e aí comecei assim me empolgar, eu devorei e fui atrás de capítulo, lendo assim um capítulo atrás do outro, não conseguia parar. E aí chegou no final, eu fiquei completamente decepcionada. Então esse é um livro que eu amei, do começo até quase o fim, porque o final realmente assim me deixou com uma sensação tão ruim, tão indignada, que acabou tirando um pouco do brilho da história. Mas aqui nós temos dois personagens completamente quebrados. A mocinha passou por um trauma horrível, assim, não tem como o leitor não se emocionar com o que ela passou. Ela demora pra contar, mas a gente vai pegando trechinhos, insinuações, e isso vai, sabe, assim, deixando a gente com o coração apertado. A história é bem clichê nesse ponto, porque os dois estão quebrados, eles vão se acabar sendo unidos pelo destino e vão meio que tentar ali curar um ao outro, mas a questão é que a protagonista ela não se sente apta a ser curada. Ela quer fazer uma tatuagem, que são asas de fogo nas costas, e ela só confia no protagonista pra isso, que ele é um tatuador super experiente, e eles acabam criando um laço de amizade bem bacana, de apoio. Ela acha que ele pode ajudá-la a tirar um pouco da dor que ela tem nos ombros, só que ela sabe que ela nunca vai ser curada. E aí eles começam a se envolver emocionalmente, ela vai guardando alguns segredos dele, e aí a gente
meio que tem aí uma banalização de todo o sentimento que eles tinham criado ao decorrer da história, e foi isso que me deixou assim mais nervosa. A história começou com um clichê, se desenvolveu de uma forma inusitada e muito gostosa e terminou novamente como um clichê. E foi isso que me desanimou. Eu esperava muito que a autora fugisse dos padrões e terminasse esse livro como volume único. Eu não sabia que era série. Então quando eu terminei o livro, eu falei, meu, que raiva! Pra quê? Achei desnecessário. É claro que eu vou ler a continuidade, porque eu amei o casal, gente. Tipo, por mais que eu tenha odiado o final, eu tô torcendo demais pra eles. Mas, sei lá, eu achava que a autora seria muito boa se ela tivesse terminado tudo em um livro só. Aí, ainda nos New Adults, eu li Rush Sem Limites, da Abby Glynnis. Esse é o 4º volume da série Sem Limites. E é uma recontagem do primeiro volume, só que na visão do Rush. Eu adoro a Abby Glynnis, vocês sabem, eu já tenho até resenha em vídeo de um dos livros dela aqui. Eu acho que ela tem uma forma muito fluida de escrever, muito simples, muito direta. Por mais que tenha mimimi, são mimimis muito rápidos de ler, então mesmo que você não esteja gostando do que os personagens estão fazendo, passa tudo muito rápido, então nem dá tempo de você ficar com muita raiva. Eu não gostei desse livro, foi bem frustrante, uma leitura assim que não acrescentou nada de diferente. Eu odeio recontagens que não trazem nada de diferente. Sério, sou fã da série, adoro a Abby, mas não mudou nada assim. Nem fez eu gostar mais, nem gostar menos do mocinho, pra mim foi indiferente. Foi uma leitura boa, rápida, mas que não acrescentou nada no meu mês. Eu fiquei meio brava com isso, assim. Mas aí, para salvar meu final de mês, eu li Aisla e o Final Feliz, da Stephanie Perkins. Ela é a mesma autora de Ana e o Beijo Francês e Lola é a Casa ao Lado e Olha esse Sorriso. Gente, que livro incrível! Fiquei completamente apaixonada, eu comecei a ler, não consegui parar, e até hoje, quando eu olho pra ele olha pra mim, dá vontade de sorrir, e eu tenho vontade de olhar pra essa autora, assim, e dizer pra ela, você é incrível, você é uma lutadora, eu tenho vontade de mergulhar no cenário dos seus livros, porque é exatamente isso que ela faz. É um jovem adulto maduro, são personagens que estão terminando o ensino médio, eles estão preocupados com a faculdade, precisam pensar onde eles vão ir, para quais lugares eles vão se inscrever, o que eles vão estudar, mas eles estão ali naquele ambiente escolar. A Ayla, porque é realmente assim, ela explica como se fala o nome dela, é uma personagem que a gente já conhecia, ela aparece em Ana e o Beijo Francês, ela e o Josh, então é muito bacana você poder ler a história dos dois. Bom, eles são personagens com problemas familiares, com dramas. O Josh, ele tem uma relação meio difícil com os pais. E a Ayla, por mais que ela tenha uma família amorosa, incrível, que está sempre presente, é muito insegura, porque a irmã mais velha é determinada, sabe o que quer, e a irmã mais nova é uma pentelha, mas também é muito mais direta do que ela. Ela é tímida, vergonhosa e só tem um amigo, um melhor amigo. Então, ela é fechada no mundo dela, ela ficou há 3 anos observando o Josh, se apaixonando cada vez mais por ele à distância, e ela não tinha a coragem de trocar uma palavra com ele. Primeira vez que ele falou com ela, ela começou a balbuciar, ficou vermelha e não respondeu o menino. E aí ele saiu achando que ela era louca. Aí ela só cria coragem pra falar com ele, que é onde o livro começa, depois que ela faz uma cirurgia pra tirar o siso, toma um monte de analgésico, então tá meio piradinha. Ela encontra ele por um acaso numa cafeteria e grita: Josh, você por aqui? E aí eles meio que vão conversar, ele vai ficar meio surpreso dela não tá tímida e tá conversando com ele. Eles vão criar um laço de amizade bem bacana. É legal porque o Josh tá se sentindo sozinho no colégio, ela também de certa forma. Então eles vão conversando sobre os problemas, vão meio que se apoiando. É muito fofo. Eu adoro como essa autora cria personagens que se apoiam um no outro e não tentam buscar a perfeição. Eles brigam, eles discutem, eles falam sobre os seus defeitos, isso torna tudo muito mais real. Real também como o romance vai crescendo. E não é só isso, não é só um romance fofo. Tem drama também, tem problema, tem dificuldade, tem muito amadurecimento. E o legal é que por trás dessa fofura toda, a autora ainda fala de autismo, depressão e medo do futuro. É muito bom, gente, super recomendo, porque realmente vale a pena. Foi um dos melhores livros que eu li esse mês.
Bom, galera, essas foram as minhas leituras, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de dar um joinha. Quem quiser, comenta aqui pra dizer qual foi o livro que vocês ficaram com mais vontade de ler. E pra quem gostou mais ainda, se inscreva no canal pra sempre receber as novidades. Beijo, galera, até mais!